Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Inspirações. Isso mesmo, esse programa que tem como objetivo, missão e propósito inspirar você. A cada semana vamos estar trazendo aqui um aluno ou um ex-aluno que passou pela FAESP, estudou aqui e hoje encontra-se em algum lugar dessa cidade. Nós vamos conhecer como foi a sua jornada e a sua trajetória. Mas antes de mais nada, eu quero convidar você a compartilhar o Inspirações para outras pessoas, a curtir e a comentar, porque fazendo isso você faz com que Inspirações possa alcançar muito mais pessoas. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. Ele fez bacharel em teologia, está fazendo pós-graduação também aqui na FAESP e nós vamos conhecer mais a respeito do Anderson Ribeiro. Seja muito bem-vindo, Anderson. Obrigado, Douglas. É um prazer estar aqui falando um pouco da minha história, da trajetória aqui na FAESP. Muito obrigado. Vamos lá então. Então, Anderson, fala comigo, fala com aqueles que estão te ouvindo, como foi o seu ou a sua jornada aqui na FAESP, como você conheceu a FAESP? Primeiramente, Douglas, é preciso voltar um pouco na história, né? Até chegarmos aqui mesmo na FAESP. Eu vim do ministério próprio, não era do Belém, eu me converti há 10 anos atrás, praticamente, no ano de 2012, e eu fiquei nesse ministério por volta de 9 a quase 10 anos. Né? E eu estou há 2 anos no Belém. E a FAESP me influenciou muito nisso, essa vinda para o Belém. E eu fiquei nessa igreja, ali eu fui cooperador, fui diácono, presbítero, conheci a minha esposa, nós namoramos, nós casamos lá. Mas uma certa feita, eu, lendo a palavra de Deus, queria conhecer um pouco mais a Bíblia, né? E aí eu fui no Google, procurei alguma faculdade de teologia, algum curso, e aí, para minha surpresa, apareceu a FAESP. Então, com quantos anos aproximadamente você começou a se interessar por teologia, pela Bíblia? Com quantos anos de ministério? 3 anos mais ou menos. Nossa, que legal. 3 anos, né? Novo convertido. Né? Acho que eu era cooperador ainda na época, e surgiu esse desejo ardente de estar aprendendo um pouco mais a palavra do Senhor. Eu já ensinava nas escolas dominicais e eu senti a necessidade de aprender e fazer um curso teológico. E é bom deixar aqui muito claro para as pessoas que tenha uma certa preconceito de teologia. Eu também tive esse preconceito no início. Eu achava que teologia não era de Deus, que, né? Tem muito aquele jargão de que a teologia esfria o crente. Exato. E você ficou mais frio ao ingressar na teologia? Fiquei mais fervoroso. Que legal. E exatamente, Douglas, as pessoas chegavam para mim e diziam, mas você fazer teologia, você é teólogo, olha, cuidado, hein? Você vai desviar, não sei o quê, sabe, aqueles comentários. Aí eu senti até um pouco de receio de fazer, mas eu acabei orando a Deus e Deus confirmou. Entrei lá no Google, joguei lá um curso, né, de teologia e apareceu a FAESP. Então foi pelo Google. E é interessante nós pontuarmos isso para aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, que ao ingressar na FAESP, você vai falar mais da sua jornada, você ingressa num curso confessional, totalmente confessional, onde os professores que estão ensinando sobre cristologia estão vivendo na íntegra, nos seus ministérios, nas suas vidas. Diferente de uma outra instituição aí que você vai ingressar, uma instituição onde o liberalismo adentrou, onde o professor ele vai ensinar cristologia e daqui a pouco, na hora do intervalo, vai acender um cigarro ou vai viver a vida dele. Porque o objetivo maior dessas instituições são comerciais e não com a palavra de Deus. Na FAESP você encontrou isso ou você viu que de fato a FAESP ela oferece uma teologia confessional que te fez crescer? Com certeza confessional. E, inclusive, quando eu vim para a FAESP, eu não tinha esse conhecimento, Douglas, de uma instituição confessional, professores ortodoxos. Fui aprender tudo isso aqui. Então parece que foi a graça de Deus mesmo que me trouxe para cá, porque eu poderia ter entrado em outra faculdade, liberalismo,
professores liberais e tal, mas graças a Deus não foi assim. E quando eu cheguei aqui na FAESP, foi uma surpresa para mim, porque é minha primeira graduação, Douglas. Eu nunca tinha feito... Qual ano que você chegou 2016. Aqui? Legal. O ano é inesquecível. 2016 a 2019. E aí eu cheguei aqui em 2016, foi uma surpresa, porque como você mesmo disse, Douglas, a maioria dos professores eram pastores. E isso me ajudou muito, porque é aquela coisa da ortopraxia. Legal. A teologia na prática. Na prática. Quem ensina a teologia era pessoas que estavam todo dia lidando com a igreja, com o ser humano, na prática em si. Isso me enriqueceu muito, isso só me fez mais motivado ainda a não desistir, porque apareceram muitas provas, empecilhos, quase desistir. A gente vai falar um pouco mais na frente sobre isso, mas os professores, a escola em si foi muito bom. Legal. Então, você chegou em 2016, ainda nosso diretor, que hoje é o diretor de honra, pastor Anísio, ele era o diretor aqui da FAESP, você teve com ele algumas vezes, sim, conversou com ele, sim. Um grande escritor também, um grande professor, né, o pastor Anísio. Perfeito, Douglas. Eu tive sim 2 vezes contato com o pastor Anísio, me recebeu no seu gabinete, um homem muito humilde, você sente uma graça nele, assim, de humildade. Eu estive conversando com ele 2 vezes, uma vez foi a respeito até mesmo do reconhecimento da FAESP, porque eu acho que você vai falar que a FAESP, na época que eu entrei, não era reconhecido, né? Estava em fase de reconhecimento. Um processo. E aí eu lembro que nós conversamos com o pastor Anísio, ele pediu paciência, calma, né? E também nós oramos muito para que isso acontecesse. Eu me lembro que nós chegávamos aqui à tarde, isso no 2º, 3º ano. Eu sempre cheguei mais cedo e nós íamos dobrar o joelho para orar, pedindo que Deus pudesse acelerar mais esse processo do reconhecimento. E graças a Deus, hoje a FAESP é reconhecida pelo MEC. E é interessante porque eu me lembro, eu cheguei aqui em 2019 e eu cheguei para trabalhar na biblioteca, né? E eu sempre via, uma vez por semana, um grupinho sempre orando. Eu acho que era às quintas-feiras. Às quintas-feiras. Às quintas-feiras. Você fazia parte desse grupo. A líder desse grupo, quem nos incentivou foi a Sandra. Não sei se você já conheceu. A Sandra. A Sandra. E olha que a Sandra morava muito longe, né? Cidade que ela morava, bem longe. Eu lembro que ela falava que durava mais ou menos 2, 3 horas para chegar até a FAESP. Não me recordo agora lá a cidade, mas era muito longe. Muito longe. Mas até todas as quintas ela estava aqui orando. Todo dia ela estava aqui, né? Mas às quintas-feiras nós chegávamos cedo com esse propósito de orar, para que o reconhecimento da FAESP chegasse e chegou. Que legal, muito bom. E você falou de algumas dificuldades que você enfrentou aqui. E eu quero conhecer um pouco quais foram essas dificuldades, porque talvez tenha pessoa querendo ingressar agora no bacharel em teologia ou licenciatura em pedagogia, mas tem algumas dificuldades, talvez foram as dificuldades que você enfrentou e que talvez contando essas dificuldades e sobressaindo nessas dificuldades, isso pode servir de inspiração para aqueles que querem ingressar ou para aqueles que já ingressaram e estão passando pelas mesmas dificuldades. Quais foram elas? Sim, com certeza, Douglas. Foram várias dificuldades. Me lembro que na primeira dificuldade foi a questão financeira. Eu ingressei na FAESP em 2016 e me lembro que esse período eu estava desempregado. Eu estava recebendo auxílio ainda, né? Quando você fica desempregado. Acho que tem aquelas 5 parcelas. Eu me lembro de falar, meu Deus, já está acabando as parcelas, já é a última parcela, como é que eu vou conseguir pagar a faculdade e tinha outras despesas a mais, né? E eu falei, meu Deus, e agora? E eu me lembro que esse primeiro desafio que eu tive, eu achava que eu ia cair. Porque você, sem dinheiro, sem condições, não tem como. Talvez ingressar em um outro serviço que o horário não bate, né? Tem vários pensamentos. Muitos pensamentos. E agora? O que vai ser? Eu falei, Deus, sim, eu quero arrumar um emprego, mas que dê tempo também de estudar. Que eu possa custear a faculdade, outras coisas a mais. E eu me lembro, Douglas, que eu arrumei um emprego em outubro. Foram quase aí 10 meses aí, desempregado. Deus
fazendo milagre, né? E a gente conseguindo pagar ali aos trancos e barrancos. Mas em outubro eu arrumei um emprego e graças a Deus eu entrava às 7 e saía às 14 horas. Olha que bênção. Então esse tempo dava tempo de estudar. 14 horas, até chegar na FAESP dava quantas horas? 1 hora. Uma horinha. Chegava aqui às 15 horas. Às 15 horas. A aula começava às 19? Às 19 horas. Então você tinha 15 às 19 para se organizar, para meditar, para orar. Para orar, para estudar. E tem isso na FAESP ainda hoje, esses ambientes? Talvez as pessoas que ainda não conhecem, existem esses ambientes na FAESP que as pessoas podem chegar mais cedo para se dedicar aos estudos? Perfeito, Douglas, tem. E hoje está até melhor do que na época de 2016. Hoje nós contamos com a biblioteca e uma parte do laboratório, onde tem os computadores, internet. E você também, se chegar um pouco mais cedo como eu chego, você pode também ter acesso, se acomodar, estudar, fazer seus trabalhos. Que nem hoje, atualmente, eu faço uma licenciatura em História, então aproveito para fazer minhas aulas, colocar as aulas em dias. Então, Douglas, foi maravilhoso. E fora isso, nós temos a área também de convivência lá embaixo, né? Perfeito, com poltronas. Douglas. Você pode trazer o seu lanche, fazer ali também. Fora isso, nós temos padarias espalhadas. Nós estamos no centro de São Paulo, bairro do Belenzinho, onde as pessoas têm essas oportunidades. Perfeito, com certeza. E eu me lembro que a hora do intervalo, a gente ia para o mercadinho aqui do lado, para o mercado aqui, a padaria ali, comia pizza aqui na rua de trás. Então, olha, a FAESP, ela proporciona para nós esses momentos, sabe, que fica marcante em nossas vidas. Eu jamais vou esquecer desses 4 anos, Douglas, que eu passei aqui na FAESP fazendo bacharel, foi marcante. Então, um dos empecilhos que eu estava te dizendo foi a questão do financeiro. Eu estava desempregado, e isso no primeiro ano, mas já no segundo ano eu tive algumas enfermidades também, passei por uma cirurgia, remoção de cálculo renal, e eu pensei em parar também, começou a surgir outras enfermidades, e tive que fazer um tratamento, e eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir um dia me formar em bacharel em teologia? No terceiro ano, eu lembro que meu filho nasceu, foi uma bênção. Meu filho nasceu e também aí as despesas começaram a aumentar mais também. Mas, Douglas, em todas essas dificuldades, Deus esteve comigo. E eu consegui me formar em dezembro de 2019 em bacharel em teologia. Legal. Então você fala de algumas barreiras, alguns empecilhos que tentaram te travar, mas você conseguiu vencer essas barreiras. E fala para nós qual foi o maior ou a maior influência nesse caminho de professores e também de disciplinas, porque a gente sabe, né? Eu fiz teologia também, estou fazendo pós-graduação, às vezes dá vontade de parar. Mas quando você chega desanimado na FAESP, aí você encontra um professor, tá, que dá uma aula de Romanos, conforme nós estamos estudando agora na pós-graduação. Isso é como uma mola propulsora, ou seja, ela nos impulsiona para nós continuarmos neste caminho. Então fala para nós quais foram ou disciplinas ou professores que mais te inspiraram nessa trajetória, nessa jornada. Vai ser difícil falar, Douglas, porque foram muitos professores e as disciplinas, olha, todas foram ótimas. Mas em peculiar, assim, teve o professor Ernesto, o professor Odilon. Esses homens, eles não davam aula, eles davam lição de vida. E a gente se inspirava, eu me inspiro nesses homens e creio que eles também, para alcançar o que eles alcançaram, chegar até eles chegaram, eles também passaram por dificuldades. E eu me lembro que nas aulas que eles ministravam para a gente, eles falavam um pouco da sua trajetória, sempre nos inspirando, sempre nos aconselhando. O professor Ernesto várias vezes chegou a fazer oração pela gente na sala de aula, incentivando a gente mesmo. Então esses professores ficaram marcados. O professor Bispo, você conhece muito bem. O professor Erivan também, que teve uma passagem aqui também brilhante. Olha, esses homens vão ficar marcados no meu coração e na minha mente, porque sem dúvida são exemplo para nós
alunos que estamos aí ingressando aí na questão da teologia. E a disciplina, Douglas, foram várias, mas vou citar aqui duas, que é como a gente prega, né? E somos pregadores. Teve uma disciplina chamada homilética, né? E era no 3º ano essa disciplina. E eu falei, eu não posso desistir sem passar por essa homilética. Então eu fui até o final, fiz a homilética, a nota foi muito boa, aprendi muita coisa, como montar um sermão, como falar em público. O sermão tem que ter começo, meio, fim, introdução, desenvolvimento, conclusão. E às vezes eu ensino isso para as pessoas, aquilo que eu aprendi aqui na FAESP. Então, essa disciplina História da Igreja, que me motivou a fazer o meu TCC sobre a Reforma Protestante, então é muito bom. Toda vez que eu meditava na história da igreja, estudava a história da igreja, eu me via lá no passado também e falava, meu Deus, mas como é que foi que isso aconteceu? Como esses reformadores, a era apostólica, gente, é maravilhoso. E professores capacitados ministrar essas aulas, por isso ardia em nossos corações esse desejo de aprender aqui na FAESP. Legal. Eu falo sobre isso, dessa jornada, e as pessoas que mais te influenciaram. Por quê? Porque é o pano de fundo para a sua escrita, para o seu TCC. Nós vamos entrar agora nessa parte que é uma parte muito delicada, sim, é muito esforço, mas é muito gratificante quando você deposita o seu trabalho de conclusão de curso na biblioteca da FAESP. Por isso que eu te fiz essa pergunta, porque dependendo da disciplina, é ali naquela disciplina que nos dá vários insights para que nós possamos começar a escrita do nosso TCC. Então, uma das disciplinas, como você bem disse aqui, foi a história da igreja. Então, a história da igreja foi um pano de fundo para você começar a sua escrita, o seu TCC. Fala para nós agora qual o tema do seu TCC, por que você escreveu sobre esse tema? Perfeito, Douglas. Eu escrevi sobre história da igreja, Reforma Protestante, os 5 solas da Reforma Protestante. Mas antes disso Inclusive, nós estamos na semana que se comemora, né? Perfeito. A Reforma Protestante. Então, esse trabalho serve para dar muito curso por aí, gravar muitos vídeos. Com certeza. E Douglas, eu me encontrei uma dificuldade tremenda na época para escrever, porque eu já estava muito tempo do ensino médio, eu terminei e eu não tinha essa habilidade de escrever textos em TCC, propriamente dito. E eu no começo achava que não ia conseguir, Douglas. E eu por um momento, meu Deus, como é que eu vou escrever um TCC que faz muito tempo que a gente estudou? Eu achava que fazer teologia, Douglas, era só aprender os livros da Bíblia, né? Mas não, envolve uma série de outras coisas, história, português. Nós tivemos aqui um professor de português, também perfeito, lógica. Então, meu Deus, teologia metodologia científica. Eu jamais achava que ia ter isso no curso. Psicologia, Douglas. Então, quando eu cheguei aqui, foi um baque para mim. Falei, rapaz, teologia é tudo isso? E realmente o bacharel é. E eu achei um pouco de dificuldade, mas graças a Deus eu fui me esforçando com muita dificuldade. Muita orientação. Muita orientação, Douglas. Eu pedi orientação para esses professores mesmo, me orientaram. O professor Sérgio, rapaz, me deu muitas orientações, alguns livros, apesar de não ser meu orientador, mas me auxiliou muito. E graças a Deus eu consegui. E o tema, Douglas, eu escolhi um tema que não fosse muito teórico, mas eu queria um tema que fosse teórico, mas ao mesmo tempo fosse prático. Sim. Porque, como eu te falei, nós pregamos, né? Nós estamos ali lidando com a igreja e a gente está todos os dias inconforme com a igreja, com algumas dificuldades, problemas da igreja. E quando você estuda a história da igreja e faz uma comparação com a igreja atual, você vê que houve alguma coisa saiu do lugar. Alguma coisa precisa ser voltada no lugar. E aí eu resolvi estudar sobre a Reforma Protestante, mas os 5 solas.
que são os 5 lemas da Reforma Protestante, fazendo uma comparação com a igreja atual evangélica brasileira. Então esse foi meu tema, e a história da igreja foi o que me motivou a escrever sobre esse tema. Um tema valiosíssimo, um tema urgente, né? Sola Escritura, Sola Fide, Solus Christus. Então, assim, é muito bom, e é bom fazer essa análise como que está hoje esses solas na nossa igreja. Então, é um casamento perfeito. Sim. Esse trabalho seu, essa pesquisa sua, se transformou num TCC. E hoje, o que você tem feito com esse trabalho? Você já está se programando para torná-lo em um livro, em um curso? Porque é um produto que vai abençoar muito a igreja de Deus. Com certeza. Eu pretendo, sim, mais para frente, escrever um livro, e esse seria o primeiro livro sobre a reforma. E como você mesmo disse, eu percebo, Douglas, que a igreja evangélica brasileira hoje se distanciou desses lemas: Sola Christus, Sola Escritura, Sola Fide, Sola Gratia e Só Deus a glória. Então é necessário conscientizar as pessoas, a igreja em si, a retornar a esses pilares da fé. Então eu gostaria de contribuir. Aonde eu vou, eu ministro cursos, já ministrei curso de obreiro, e incluir esse tema foi muito bom. As pessoas amaram. Teve obreiros que nunca tiveram contato com a história da igreja, não sabiam nem quem era Lutero. E hoje, se você for fazer uma pesquisa na nossa igreja, né, quem foi Lutero? Muitas pessoas não vão saber. E a Reforma Protestante foi um acontecimento muito importante para nós evangélicos, mas que possamos voltar nesses pilares da fé da Reforma Protestante, porque a igreja hoje, eu percebo que se distanciou desse lema. E eu pretendo escrever um livro para conscientizar as pessoas, a igreja, sobre o que era a Reforma, o que se desenvolveu na Reforma, o que sucedeu à Reforma, por que houve a Reforma. Todos esses lemas, todos esses temas são muito importantes hoje para a igreja. Maravilha. Caminhando já para o nosso fim desse bate-papo que tem inspirado várias pessoas, eu tenho a certeza disso. E você terminou 2019 e já está na pós-graduação aqui na FAESP. O que te levou a ingressar numa pós-graduação também? Douglas, tem um lema que a gente fala na igreja: quando o visitante vai pela primeira vez, você tem que tratar essa pessoa bem, para que ela possa voltar. E aqui na FAESP fui tratado muito bem. Aqui na FAESP me desenvolvi. Hoje eu faço licenciatura em História porque a FAESP abriu a minha mente para isso, me conscientizou sobre isso. Hoje eu sou uma outra pessoa porque a FAESP, ela mudou. E a FAESP tem um lema, né, que a FAESP ela se propõe crescimento espiritual e intelectual. Douglas, eu cresci nesses dois aspectos, intelectual e pessoal. E quando você é bem tratado, quando você se sente bem no lugar, você quer voltar. E quando eu fiquei sabendo que a FAESP tinha pós-graduação no Antigo Testamento e no Novo Testamento, eu falei, não posso. Eu não posso passar essa vida, eu não posso ser arrebatado sem fazer esses cursos. O meu propósito era fazer o Antigo, mas devido a alguma logística, eu acabei ingressando no Novo. E rapaz, foi uma surpresa. Está sendo... Sim, muito bom, né? Professor Vinícius Couto. Perfeito. Um ótimo professor. Então você que está nos assistindo, e eu já faço um convite aqui, você que já é formado, tem uma graduação e quer fazer uma pós em teologia, vem para a FAESP. Aqui nós temos a pós em Antigo Testamento e Novo Testamento. E vamos lançar mais uma pós-graduação em arminianismo. Perfeito. Então foi isso que me motivou a FAESP, a estrutura da FAESP, os professores da FAESP, a diretoria da FAESP, tudo muito sério. Eu falei, eu quero fazer minha pós-graduação lá. E Douglas, se um dia a FAESP tiver um mestrado, eu quero fazer aqui também. Aí sim. Então nós temos o Anderson Ribeiro antes da FAESP,
na jornada na FAESP e o Anderson Ribeiro depois da FAESP. O que o curso da FAESP proporcionou para você ser o que você é hoje? Olha para o Anderson antes de ingressar, durante e hoje. O que a FAESP contribuiu na sua vida intelectual, ministerial? O que você faz com o curso da FAESP hoje no seu dia a dia? Douglas, foram muitas coisas que a FAESP me proporcionou em vários sentidos, vários aspectos, como pessoa, como obreiro. Hoje, como eu disse para você, eu saí de um ministério, desse ministério eu cheguei ao pastorado, então eu vim como pastor aqui no Belém. Eu estou numa congregação junto com o pastor Marcos, ali no setor 9 de Itaquera, na igreja do Limoeiro 2. E as oportunidades que eu tenho para ministrando, já ministrei em culto de ensino também, isso me ajudou muito. A FAESP me fez mais olhar nessa questão da Bíblia Sagrada. A Bíblia é a nossa regra de fé. A questão do meu sermão, o modo que eu prego, Douglas, esses aspectos foram mudados. E também a FAESP, ela me fez amadurecer, um amadurecimento espiritual, um amadurecimento como pessoa. Hoje eu encaro a vida diferente, eu encaro a vida com mais seriedade. Hoje eu penso 2 vezes antes de tomar uma decisão. E isso você aprende tudo aqui, nesse ambiente acadêmico. Você dá aula hoje também? Hoje, de teologia? É o meu propósito, né? EBD? EBD, sim. Então a FAESP contribuiu também para a melhoria como professor da Escola Bíblica do Unical. Com certeza. E tem alguns slides que a FAESP tem, eu utilizo na EBD. E sempre que eu estou dando aula, eu falo, a FAESP, a FAESP, a FAESP. Tudo é FAESP, inclusive essa divulgação de pós-graduação já mando no grupo da igreja. Então a FAESP tornou para você, como assim já é para nós, uma cultura. Com certeza. E é a faculdade nossa, a Assembleia de Deus. Né? E eu fico muito feliz, Douglas, de vir para o Belém, em vários aspectos, mas um desses é porque nós temos uma faculdade nossa. E eu falo para os amigos, para os obreiros, gente, nós temos uma faculdade, nós somos um povo abençoado. Então aproveitem, você que são obreiro, que querem ser obreiro um dia, e são não só do Belém, de outro ministério, eu convido a você a vir fazer o bacharel, a pós-graduação na FAESP. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Antes das suas considerações finais, para concluirmos essa conversa, esse bate-papo aqui, que tem como missão, propósito, objetivo inspirar os nossos ouvintes, aquele que está nos vendo, eu quero que você fale aí 2 livros que talvez foi indicado por professores da FAESP, 2 livros que você amou ler, gosta muito de ler, vá sempre, antes mesmo das suas considerações finais. Fala aí 2 livros de 2 teólogos que mais te chamam a atenção. Douglas, foram muitos livros. Eu não tinha essa cultura de ler. Eu vim aprender a ler aqui na FAESP. Uma outra contribuição na FAESP na minha vida. Olha que legal. A leitura. Mas tem um livro, Douglas, que foi o próprio diretor hoje, o nosso pastor Elias Rangel Torralbo. Elias Torralbo. E ele dando uma aula pra gente sobre eclesiologia. E ele falou para nós de um livro sobre A Trelice e a Videira. Rapaz, esse livro é muito bom. Eu indico para você. Meu irmão fez aniversário e eu dei esse livro para ele. Eu tenho o meu e dei esse livro para ele. É um livro muito interessante que fala sobre a estrutura da igreja, sobre as questões atuais da igreja, na prática da igreja. Rapaz, eu li esse livro umas 3 vezes, Douglas. Que legal. Muito bom. E tem um outro livro também que me indicaram aqui na FAESP, que foi do Frank Ferreira. Inclusive foi a base do meu TCC, que é Os Pilares da Fé. Os Pilares da Fé. Os Pilares da Fé foi muito bom, aprendi muito. É um livro histórico e uma riqueza acadêmica assim, muito interessante. Então eu aconselho também as pessoas a lerem esse livro. E foram vários livros, mas eu posso citar só esses 2 aí que fizeram parte
da minha vida assim, na FAESP aqui. Anderson Ribeiro, foi um prazer tê-lo aqui nesse Inspirações, onde a gente abre um novo... É o mesmo quadro de antes, mas com um novo cenário, com outras pessoas diferentes. Eu quero que você deixe a sua consideração final ou as suas últimas palavras nesse Inspirações. Olha, o que eu posso dizer para vocês que estão nos assistindo é que a FAESP, ela contribuiu muito na minha vida, no meu ministério, e se eu puder indicar uma faculdade teológica, eu indico a FAESP. É como eu digo, Douglas, a gente não pode ser arrebatado sem um dia passar pela FAESP. Então você, jovem, obreiro, idoso, homem, mulher, se você tem um desejo no seu coração de estudar a palavra do Senhor, estudar a Bíblia com seriedade, eu indico a FAESP, a Faculdade Evangélica das Assembleias de Deus de São Paulo. Eu convido a você a fazer a sua matrícula e vir fazer parte desse time maravilhoso que é o time da FAESP. Afinal de contas, a FAESP é a minha, a sua, é o nosso lugar de crescimento espiritual e intelectual. Lembrando que a FAESP tem uma mantenedora. A mantenedora da FAESP é a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, cujos pastores, os nossos pastores, são pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior e o nosso diretor executivo, pastor Elias Torralbo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e enviar para muitos grupos de WhatsApp, porque o Inspirações tem como objetivo te inspirar para você crescer em graça e em conhecimento. Até o próximo Inspirações.